Olá a todos, ciao a tutti. Estamos aqui hoje com o advogado Francesco Moschetti e falaremos um pouco sobre o reconhecimento da cidadania italiana por via materna. Advogado, o senhor pode apresentar um pouco o seu escritório? Ou apresentare brevemente il suo studio, avvocato? Allora, il mio studio si trova a Roma ed è specializzato in materia di immigrazione. Noi ci occupiamo soltanto di immigrazione e cittadinanza italiana, in modo particolare di cittadinanza italiana iure sanguinis. O meu estúdio está localizado em Roma e nós trabalhamos com direito de imigração e, sobretudo, com o reconhecimento da cidadania italiana, particularmente o caso de via materna e iure sanguinis. E quais são os requisitos para conseguir esse reconhecimento da cidadania italiana por via materna? Quali sono i No, requisiti? riesco a capire. Riesce a capire, quindi perfetto. Então, se compreende as minhas perguntas em português, faremos só em português. Lembramos que o advogado está estudando português, está andando muito bem. Falar ainda é um pouco difícil para ele, então, quando precisa, sobretudo com os encontros por Skype, tem sempre um intérprete disponível. Come Maria Isabel accanto a me. Com a Maria Isabel, que sou eu. Bom, então refaremos a pergunta. Quais são os requisitos necessários para conseguir essa cidadania italiana por via materna? Allora, innanzitutto la cittadinanza italiana iure sanguinis può essere ottenuta quando si riesce a dimostrare tramite i documenti anagrafici di essere discendenti di un avo italiano. Inoltre bisogna dimostrare che la cittadinanza si è trasmessa legittimamente da una generazione all'altra. É importante demonstrar que a pessoa interessada nessa cidadania consiga provar que é descendente diretamente de um antepassado italiano que, muito importante, não tenha renunciado a essa cidadania e nenhuma geração seguinte. No caso, como começa esse procedimento? Allora, la persona ci contatta solitamente e ci chiede delle informazioni. Noi verifichiamo anzitutto che si rientri in un caso di procedimento per linea materna, perché l'azione per via materna si può presentare soltanto quando nella linea dei discendenti vi è un discendente di donna italiana che sia nato prima del 1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana. No caso, quando o cliente nos contata, primeiramente conversamos para ver se o caso dele é esse caso sobre o qual estamos falando hoje, que é a descendência passando por mulher. No caso, o que é importante? É importante analisar se a geração seguinte, a mulher que está na linha de descendência, tenha nascido antes de 1 de janeiro de 48, que é a data em que entrou em vigor a Costituição italiana. Nel momento in cui si verifica che ci sono questi presupposti, si invia al cliente il preventivo, in caso di accettazione si parte con l'analisi dei documenti. No caso que é verificado que é o caso do cliente, a descendência por via materna, fazemos um orçamento que é enviado ao cliente imediatamente. Perfeitamente. E se o cliente aceita esse orçamento, começamos com a análise dos documentos, que é a parte mais importante desse início. Se poi dall'analisi dei documenti vediamo che ci sono degli errori, delle discrepanze dei nomi e cognomi, perché sappiamo che spesso i nomi degli italiani che andavano a vivere in Brasile cambiavano, venivano storpiati, allora a quel punto, se questi errori sono gravi, noi consigliamo di procedere alle rettifiche. Analisamos todos os documentos, evidentemente, e nós sabemos que, no caso dos brasileiros descendentes de italianos, documentos brasileiros, com muita frequência, apresentam discrepância com relação aos nomes. E, uma vez que é feita essa análise, nós aconselhamos os clientes a fazer as retificações de assento ou não. Retificação de assento, a gente lembra que é pedir, no caso, a correção dos nomes nos documentos.
A quel punto inviamo al cliente il contratto professionale e la procura scritta già in portoghese. Il cliente dovrà andare davanti a un notaio o se sono più persone, più familiari dovranno andare insieme davanti al notaio, sottoscrevere la procura. Uma vez que esse processo termina da análise dos documentos e das possíveis certificações de assento, nós enviamos ao cliente uma procuração para que se inicie o processo aqui na Itália, que deve ser assinada e ter a firma reconhecida em cartório. Lembrando que, se mais pessoas estão interessadas dessa mesma família, todas devem assinar e todas devem reconhecer a firma em cartório e, posteriormente, essa procuração, que já vai escrita em português, tem que ser traduzida ao italiano e apostilada nas conformidades da Convenção de Haia. Quindi documenti anagrafici e procura intero teor. Certidão inteiro teor. Devono essere assolutamente integrali. Ci vengono inviati a studio tramite posta e a quel punto noi notifichiamo l'atto di citazione e il processo inizia. Lembrando que as certidões brasileiras têm que ser sempre em inteiro teor e uma vez que está tudo bem, tudo correto, esses documentos com a procuração são enviados aqui para a Itália e se inicia o processo. Uma vez que tem a citação, comunicamos o cliente. Mas uma pergunta: quantas pessoas podem participar desse processo? Allora, non c'è una regola scritta, diciamo che molti giudici sono un po' contrari ai maxi processi, quindi a processi con tanti familiari, ma quello che consiglio io è di guardare non tanto al numero dei richiedenti quanto al tipo di discendenza, perché consiglio di unire nello stesso processo i discendenti in linea retta invece di cercare di separare i processi quando si tratta di linee collaterali. No caso, o que é aconselhado por ele é que não sejam tantas pessoas juntas no mesmo processo, porque muitas vezes os juízes podem causar algum problema com isso. Lembrando que a maior preocupação não deve ser o número de pessoas, mas deve ser o núcleo familiar, ou seja, a questão da descendência em linha reta. Portanto, o que isso quer dizer? Se um pai tiver 7, 8 filhos, e todos esses, o pai e os filhos, o pai que é o descendente italiano e os seus 7, 8 filhos, se todos eles estiverem interessados em adquirir a cidadania italiana, evidentemente podem fazer todos o processo juntos, porque é um núcleo familiar, é uma linha reta. Mas uma vez que tem tio, primo interessado, é importante analisar o núcleo familiar de cada um, que é o que é aconselhado pelo advogado. E quanto dura, mais ou menos, esse processo, advogado, para a gente conseguir essa cidadania italiana, in media? Allora, sì, è difficile dare una durata fissa perché influiscono tanti fattori, in primis il giudice che viene designato e se il Ministero dell'Interno partecipa o meno al procedimento. Diciamo che di media la durata è di un anno. Depende muito, não tem uma regra, porque são muitos fatores que influem nesse processo. Depende do juiz, depende se o Ministério do Interior vai participar ou não, mas pela experiência podemos dizer que a média é de 1 anno. Poi si parla del tempo per arrivare alla sentenza, però la sentenza dichiara il diritto degli interessati ad essere riconosciuti cittadini italiani, ma poi da lì si apre la fase delle trascrizioni, quindi che aprono l'esecuzione della sentenza. Lembramos que, uma vez que vem a prolação da sentença, essa sentença diz que a pessoa tem o direito à cidadania, que é declarado cidadão italiano, porém, vem a fase depois da execução da sentença, que seria a fase da transcrição. Explico o que é a transcrição. A transcrição seria registrar essa pessoa interessada que participou do processo nos registros civis italianos, que normalmente é feita na cidade de origem do antepassado italiano em questão, como se fosse fazer uma certidão de nascimento
em italiano. Mas o senhor, advogado, o seu estúdio também faz esse trabalho di trascrizione? Sì, dipende dall'accordo con il cliente. Noi ci possiamo occupare con una spesa aggiuntiva anche del servizio di trascrizione, quindi entrando in contatto diretto con il comune, quindi del lato italiano. Sim, nós também podemos também podemos prestar esse serviço com base em um pagamento a mais, entrando diretamente em contato com a cidade desse antepassado italiano. Mas uma outra dúvida, advogado. Eu, uma vez declarado cidadã italiana, o meu marido ou a minha esposa podem pedir também a cidadania italiana por mim? Sì, il coniuge della persona che ha acquisito la cittadinanza italiana può a sua volta chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 5 della legge 91 del 92. Il procedimento si avvia con un'istanza al consolato e dovrebbe durare, insomma, il termine del procedimento è di 730 giorni, cioè 2 anni. Sim, é possível pedir, solicitar a cidadania italiana por ser cônjuge com base no artigo 5 da Lei 91 de 92 e o procedimento dá-se no consulado, pode durar mais ou menos 735 dias, ou seja, 2 anos. Mas uma outra pergunta, o seu escritório de advocacia também oferece o serviço de busca de documentos, porque pode ser que eu não saiba onde nasceu o meu avô. Sì, il mio studio, non direttamente ma tramite dei consulenti di fiducia, di assoluta fiducia, si occupa anche delle ricerche genealogiche del lato italiano e quindi del reperimento dei suoi certificati, quindi l'atto di nascita e di battesimo, servizio che ovviamente richiede un pagamento supplementare che dipende ovviamente dalla difficoltà del tipo di ricerca, perché ogni ricerca ha una sua difficoltà in base a tanti elementi. Sim, obviamente, não diretamente o escritório que faz essa pesquisa, mas por meio de consultores e colaboradores da confiança, essa pesquisa pode ser feita e, claramente, é pagada à parte e o preço dessa pesquisa é baseado na dificuldade de encontrar o documento e essa dificuldade ela é delimitada pelo número das informações que a família tem. No caso, se sabe mais ou menos de onde veio, se os documentos dizem alguma coisa ou não. Cada caso é um caso. E uma outra dúvida que normalmente todos nós interessados temos. Que tipo de relacionamento a gente desenvolve com um escritório durante esse procedimento em que o processo está acontecendo? Allora, noi assicuriamo massima trasparenza e costante informazione su ciò che facciamo e sugli eventi del processo, quindi viene dato in tempo reale notizia al cliente circa tutti gli eventi della procedura, quindi l'udienza, l'esito dell'udienza, il deposito della sentenza, la notifica della sentenza, ogni evento quindi viene poi comunicato senza attese. Trabalhamos com o máximo de transparência. Tudo o que acontece no processo é comunicado em tempo real ao cliente. A citação, o dia da audiência, a audiência em si, o depósito da sentença, tudo é comunicado. Perfeito. Existe um aplicativo que pode ser baixado no celular que permite que o cliente possa acompanhar todas as fases do processo. É um aplicativo simples de ser usado. Para concluir, nós lembramos que o advogado permite que o pagamento seja feito em 3 modalidades diferentes, em 3 partes diferentes, ou seja, a primeira parte quando se inicia o processo, a segunda parte no dia da audiência e a terceira parte quando vem a aprovação da sentença e nós entregamos o documento. Ou, se for o caso do cliente interessado, quando fazemos a transcrição
no registro civil italiano. E também lembramos que muitas pessoas têm interesse em saber se o advogado já teve êxito em algum processo, e lembramos que existem processos disponíveis no site, que é avocatoimigrati.it, e que, se o cliente tiver interesse, pode acessar o site e ver as sentenças exitosas do advogado. Muito obrigada. Atenciosamente. Atenciosamente.